pessoal. Meu nome é Alice Beraldini Marinho. Eu estou atualmente no 7º período do curso de Medicina da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou aluno de iniciação científica, orientada pelo professor Júlio César Tolentino Júnior, e agora eu vou apresentar o trabalho intitulado Insônia e Depressão em Pacientes Atendidos no Ambulatório de Clínica Médica do Hospital Universitário Gafreguini. A depressão representa um problema importante e crescente de saúde pública e é considerada uma das principais causas de incapacidade mental no mundo. A depressão ela é fruto de vários fatores, tanto genéticos quanto bioquímicos, psicológicos e sociofamiliares. Em 2015, foi estimado pela OMS que 4,4% da população mundial vivia com depressão, sendo que essa doença era mais comum entre as mulheres e os adultos acima de 55 anos. Aqui a gente pode ver um gráfico também da OMS mostrando a quantidade desses casos de depressão distribuídos pelas diferentes regiões mundiais. E aqui outro gráfico também da OMS mostrando a prevalência separando sexo feminino e masculino, então mostrando essa maior quantidade de casos entre as mulheres. Aproximadamente 80% desses pacientes depressivos apresentam queixas relacionadas à mudança nos padrões de sono. E entre as principais alterações, a que mais se destaca é a insônia. A insônia é o transtorno do sono mais comum e tem uma prevalência relatada de 10 a 15% na população geral. Isso vai depender dos critérios utilizados para o diagnóstico desse transtorno. Falando agora um pouco sobre o sono, ele é um estado fisiológico complexo e irreversível que ocorre de maneira cíclica e funciona como um agente homeostático do organismo. E o sono ele vai ser composto por duas fases distintas que vão ter traçados específicos no eletroencefalograma, sendo elas a fase REM, que significa Rapid Eye Movement, e a fase não REM, ou seja, Non-Rapid Eye Movement. E essa última, a não REM, vai ser composta por 4 estágios, estágios 1, 2, 3 e 4, que vão ser organizados de maneira crescente. E aqui, para ilustrar, tem um hipnograma mostrando um registro gráfico dessas fases e estágios do sono. O sono ele também vai exercer uma função fundamental em consolidação de memória, concentração, processo de aprendizagem, normalização das funções endócrinas, termorregulação e restauração e conservação de energia. E para todos esses processos funcionarem normalmente, é necessário ter qualidade de sono, que não necessariamente vai se igualar à quantidade de horas que a pessoa dormiu no dia. Alterações do sono também podem resultar em danos à qualidade de vida do indivíduo, podendo gerar consequências de curto prazo, como cansaço, déficit de atenção e de memória, sonolência diurna, alterações de humor, dificuldade de concentração, problemas sociais e profissionais, e também consequências mais a longo prazo, como envelhecimento precoce, aumento de acidentes de trabalho e maior tendência a comorbidades, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, obesidade e depressão, que é o que a gente está querendo focar no momento. Os sintomas de insônia podem ser um fator de risco independente para tentativas de óbitos por suicídio. Então, ele vai reduzir, inclusive, a expectativa de vida. Aproximadamente 50% das pessoas com insônia têm algum distúrbio psiquiátrico e cerca de 80% dos pacientes com transtorno depressivo maior têm insônia. E diversos estudos demonstraram que a insônia pode ocorrer nos primeiros estágios do transtorno depressivo, podem antecipá-lo ou até ser um sintoma residual da depressão. Então, a insônia pode ser importante para indicar a avaliação subsequente da depressão recorrente ou ser vista como um fator de risco no surgimento do primeiro episódio depressivo. E, diante de tudo isso que eu falei até agora, e dessa alta prevalência da população mundial, tanto sintomas de insônia quanto de depressão, e das importantes consequências que esses transtornos causam na vida das pessoas, foi realizado esse estudo nos pacientes em acompanhamento ambulatorial na clínica médica do Hospital Universitário Gafreguini, o HUGG. Então, em relação aos objetivos do estudo, o objetivo geral do trabalho foi estimar a prevalência de sintomas de insônia e de episódio depressivo maior, o EDM, nos pacientes atendidos no ambulatório de clínica médica da HUGG, e os objetivos específicos foram identificar a prevalência de sintomas de insônia em pacientes com EDM e analisar a associação entre os sintomas de insônia e o diagnóstico de EDM. Sobre a metodologia, esse estudo foi observacional e transversal e se utilizou de uma amostra de conveniência, e ele também foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUGG. Os pacientes atendidos no ambulatório de clínica médica do HUGG durante o período do estudo foram avaliados quanto aos critérios de elegibilidade, e os critérios de inclusão foram idade superior ou igual a 18 anos,
pacientes atendidos pela primeira vez ou em acompanhamento no ambulatório de clínica médica, que concordassem voluntariamente participar desse estudo através da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, TCLE. E os critérios de exclusão foram condições médicas que impossibilitassem a compreensão dos questionários, como, por exemplo, o estado confusional agudo, afasia, alguma síndrome amnésica, redução do nível de consciência, déficit cognitivo moderado ou grave, impossibilidade motora para o preenchimento dos questionários, algum indicativo de diagnóstico de demência de acordo com a pontuação do mini exame de estado mental, que é o MMSE, que vem no inglês Mini Mental State Examination, que ele é um teste que ele é composto por 11 questões, com pontuação máxima de 30 pontos, e ele foi aplicado em todos os participantes, e caso um participante escolarizado tenha uma pontuação menor que 24, ou um paciente não escolarizado com uma pontuação menor do que 20, significaria um indicativo de demência, então eles seriam excluídos. E também foram excluídos aqueles que optaram por não participar do estudo. Para o diagnóstico de EDM, a gente utilizou os critérios do DSM-5, e é considerado um episódio depressivo maior quando o paciente apresenta pelo menos 5 dos sintomas, incluindo humor deprimido na maior parte do dia, marcada diminuição do interesse ou prazer para a maioria das atividades em quase todos os dias, né, a anedonia, um significativo ganho ou perda de peso, insônia ou hipersônia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimento de culpa, diminuição da concentração e recorrente ideação suicida ou pensamento de morte. E é obrigatório que a presença de humor deprimido ou anedonia esteja nesses pacientes. E os sintomas devem estar ocorrendo diariamente ou quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas, gerando um distúrbio ou uma queda funcional que não seja atribuída a qualquer substância química ou condição clínica para os pacientes serem diagnosticados com EDM. E em uma ficha específica foi pesquisada a presença de transtornos de insônia também de acordo com o DSM-5. E para avaliar a gravidade da depressão maior, foi aplicada a escala de depressão de Hamilton, também chamada de HAM-D, que consiste em um questionário com 17 perguntas relacionadas à última semana do paciente, que as respostas são quantificadas por algumas pontuações específicas, e os itens incluem questões relacionadas ao humor depressivo, sentimento de culpa, ideação suicida, insônia, tanto inicial, intermediária quanto tardia, trabalhos atividades, identificação do pensamento e fala, incluindo uma dificuldade de concentração ou uma redução da atividade motora, agitação durante a entrevista, ansiedade psíquica, ansiedade somática, sintomas somáticos gastrointestinais envolvendo apetite, sintomas somáticos gerais, libido e desempenho sexual, hipocondria, perda de peso e consciência da doença depressiva. E em relação ao somatório, né, e a pontuação desse questionário, a pontuação de 0 a 7 é considerada normal, 8 a 16 sugere depressão leve, 17 a 23 depressão moderada, e superior a 24 é considerado uma pontuação de depressão grave. Para análise estatística, foi utilizado o software SPSS-21. Os resultados foram expressos em médias, desvio padrão, mediana, intervalos interquartis e proporções. E para comparação entre as amostras independentes, utilizou-se o teste T de Student para as variáveis contínuas com distribuição normal. O teste quadrado de independência foi utilizado para verificar a essência de associação estatisticamente significativa entre duas variáveis categóricas medidas em uma escala nominal na amostra do estudo. E as análises de regressão logística foram realizadas entre variáveis independentes e as variáveis dependentes do estudo. E todos os dados apresentados foram com um intervalo de confiança de 95% e foram calculadas as razões de chance, né, também chamada de odds ratio, que seria o OR. Em relação aos resultados, foram incluídos 62 dos 70 pacientes entrevistados que estavam em acompanhamento no ambulatório de clínica médica da UFGG, e foi observado um predomínio do sexo feminino na amostra estudada, né, 65% das pacientes eram mulheres. A idade variou entre 20 e 82 anos, e a média, mais ou menos, de desvio padrão foi de 45,9, mais ou menos 14,5 anos. A idade de homens e mulheres foi de 45,5, mais ou menos 15,2, e 46,6, mais ou menos 15,2, respectivamente. De acordo com os critérios do DSM-5, a prevalência de EDM foi de 33,3% no total dos pacientes, sendo a prevalência em homens de 22,1% e a prevalência em mulheres de 39,3%.
E de acordo com o teste quadrado de independência que foi realizado, houve uma associação entre sexo e EDM, né, com P de 0,01, sendo 76,8% dos pacientes com EDM pertencentes ao sexo feminino. Foi identificado algum sintoma de insônia em 44% dos pacientes do estudo, e a prevalência de insônia inicial, intermediária e terminal foi, respectivamente, 35,5%, 31,5% e 27,2%. A prevalência de EDM nos indivíduos sem sintomas de insônia foi de 16,1%, enquanto naqueles com algum sintoma de insônia foi de 55,5%. E numa análise de regressão logística binária, a presença de algum sintoma de insônia foi capaz de prever significativamente o diagnóstico de EDM. E aí, na tela a gente tem o odds ratio, o intervalo de confiança e o p-valor. E em regressão múltipla com a variável dependente sendo EDM e cada um dos sintomas de insônia como variáveis explicativas, aquele com maior capacidade de prever o diagnóstico de depressão foi a presença de insônia inicial, seguido de insônia intermediária e depois de insônia terminal. E ao incluir uma variável de gênero na análise multivariada, se mantiveram como preditores apenas os sintomas de insônia inicial e insônia intermediária, né, com os p-valores de menor do que 0,0,1 e 0,03, respectivamente. E ao analisar a gravidade da depressão, de acordo com a pontuação daquele questionário que foi para vocês, o REMD, foi observada a presença de depressão grave em 1,4% dos pacientes sem sintomas de insônia e 26,8% dos pacientes com sintomas de insônia. A pontuação do REMD foi significativamente menor no grupo com sintomas de insônia em relação àqueles sem sintomas de insônia, e a presença de sintomas de insônia aumenta de forma significante a chance de depressão moderada e grave. E tem na tela os respectivos odds ratio, intervalo de confiança e p-valores. Então, como conclusões do estudo, a gente observa uma elevada prevalência de depressão e sintomas de insônia em pacientes acompanhados no ambulatório de clínica médica do HUGG. Houve uma significativa associação entre depressão e insônia inicial, especialmente naqueles com sintomas de insônia, e a presença de sintomas de insônia aumentou significativamente a chance de uma depressão moderada a grave na amostra que a gente estudou. E os resultados desse estudo apontam para a importância de se investigar esses sintomas de insônia e depressão nos pacientes atendidos ambulatorialmente, visando a implementação de uma terapia multidisciplinar, tentando evitar um impacto negativo na qualidade de vida e futuros desfechos desfavoráveis para esses pacientes. Aqui a gente tem as referências utilizadas. Muito obrigada.